Pessoal, boa noite. Espero e desejo que estejam todos bem. Eu sou o Diego Aguiar e é com muita alegria, né, que eu estou aqui com vocês para que a gente possa estar dando continuidade aí na nossa formação, né, para terapeutas. Nós tivemos um evento presencial muito top e agora nós estamos dando continuidade. Lembrando, nossa aula ela é gravada. Então, vai aparecer aí na tela do seu computador, você tem que dar o OK para que você possa ter acesso a essa aula depois, para que você possa revisar algo. Fechado? Uma boa noite a todos e a todas. Os outros microfones estão todos fechados. Nós vamos direto, depois nós vamos ter um tempo no final para a gente poder trocar uma ideia. Tá bom? Então, sejam todos e todas bem-vindos. Nós vamos falar hoje sobre sabedoria emocional e dependência química. Nós vivemos num tempo extremamente complexo, onde a dependência química ela tem crescido e ela tem alcançado todos os tipos de pessoa, independente de classe, credo, cor, etnia, formação e condição financeira. E algo que muitas vezes é muito pouco falado quando nós falamos sobre profissionais que atuam na área da dependência química é sobre a sabedoria emocional nesse contexto da dependência química. Porque a dependência química, ela também é uma dependência emocional. Quando a gente para observar situações, circunstâncias que levam um adicto, uma pessoa que tem o transtorno através do uso e do abuso de substâncias psicoativas, jogos e outros, o emocional está extremamente conectado. Então, essa pessoa é um dependente químico, mas também, muitas vezes, um dependente emocional. E hoje nós vamos falar sobre isso, dando muita ênfase a esse assunto que é extremamente importante, mas muito pouco falado. Quando nós, como profissionais da área da dependência química, conseguimos ter a compreensão e o entendimento de saber que a dependência química, além de ser uma doença crônica, de ser uma doença progressiva, de ser uma doença que ela não escolhe, que ela não tem um público específico, mas que alcança inúmeros públicos, nós vamos perceber que a abordagem da sabedoria emocional, a abordagem de você aprender de nós ensinarmos para os nossos pacientes, acolhidos, as pessoas que nós atendemos de forma online ou mesmo presencial, a importância de aprender a lidar com as suas próprias emoções. Porque quando a gente aprende a lidar com nossas próprias emoções, nós vamos sair de uma condição de vítima e automaticamente nós vamos despertar o campeão da nossa própria história. E dessa forma a gente consegue melhorar os nossos resultados em todas as áreas. E quando a gente começa a falar sobre isso, a gente precisa de aprender a reconhecer as emoções. Todos nós somos seres também emocionais. E quando nós conseguimos aprender a reconhecer as nossas emoções, como que nós funcionamos, por que funcionamos dessa maneira, de uma forma extremamente objetiva, a gente consegue melhorar os nossos resultados em todas as áreas. Então, a primeira coisa que eu, como profissional, eu preciso levar a pessoa que busca o meu atendimento é uma forma para que ela consiga entender as suas emoções. Por que ela funciona assim? E essa forma que ela funciona, por que que gera, né, o tipo de resultado? Um exemplo, quando eu busco essa transformação, quando eu busco essa condição de mudança, quando eu busco vencer esses vícios que muitas vezes batem na nossa porta, automaticamente eu vou ter que usar a inteligência emocional para quê? Para que ela possa me dar uma condição de alcançar os meus objetivos e melhorar os resultados. A sabedoria emocional ela vai me ajudar a identificar os sentimentos que muitas vezes podem me levar a uma recaída, podem me levar a uma condição de sofrimento, uma condição de dor, uma condição de angústia. E isso, de uma maneira extremamente objetiva, vai me levar a vivenciar uma experiência de sobriedade ao longo do tempo. Por quê? A maioria das pessoas querem encontrar a sobriedade, elas querem parar de usar e abusar da substância
psicoativa, ela quer parar de abusar da substância, mas ela não quer entender de uma maneira extremamente objetiva como que ela funciona. Por que que muitas vezes sentimentos, dores, lutas são mal administradas através da situação que elas vivem e através disso dificulta totalmente a sua jornada de recuperação. Então nós vamos identificar como identificar, né, as nossas emoções. E aqui eu quero trabalhar isso de uma maneira muito simples, né? Um exemplo: o que te leva a ter raiva? O que leva um dependente químico a ter raiva? O que leva o dependente químico a não conseguir controlar as suas emoções em momentos de estresse, em momentos de tomada de decisão? O que leva a isso? Né? São sentimentos. E esses sentimentos, por muitas vezes, eles vão gerar situações que vão prejudicar totalmente a sobriedade desse adicto em recuperação e dessa pessoa que nós acompanhamos de alguma maneira. Então, como identificar esses sentimentos? Por que que a raiva ele é um sentimento que muitas vezes, quando ele enche o meu coração, eu tomo decisões que me prejudicam? Então, a primeira coisa que a gente precisa, de uma maneira extremamente simples, é ter o entendimento. Como identificar as emoções e, através de identificar essas emoções, o que fazer quando essas emoções baterem na nossa porta. Exemplo: eu nunca vi alguém construir algo extremamente importante com um sentimento forte de raiva, com um sentimento forte de rancor. Mas, pelo contrário, nós vamos perceber que esses sentimentos, por muitas vezes, levam a uma possível recaída, ao retrocesso na recuperação, a uma tomada de decisão errada. Então, quando a gente para poder entender, a gente precisa reconhecer essas emoções. Por quê? Porque nós somos seres emocionais. Quais emoções cooperam com a minha recuperação e quais emoções não cooperam com a minha recuperação? Exemplo: a gente tem um desafio enorme hoje quando a gente fala sobre a questão da dependência química. O dependente químico ele é alguém muito procrastinador, né? O dependente químico, de alguma forma, ele sempre vai deixar as coisas para amanhã. Amanhã ele vai na academia, amanhã ele vai começar a estudar, amanhã ele vai fazer uma dieta, amanhã ele vai fazer uma reparação. E o que é isso? Isso é uma procrastinação, e essa procrastinação leva o dependente químico a prejudicar os seus resultados em todas as áreas. Então, eu preciso dividir uma folha, pegar uma folha em branco, dividir ela no meio e começar: emoções que geram bons resultados e emoções que me colocam numa condição de desconforto. E aí você começa: quais emoções são boas? Vamos dar um exemplo: o amor coopera com a recuperação, né? É um sentimento, é uma emoção que vem. O que mais? Uma emoção de se sentir bem, tá com a autoestima positiva, e aí você vai construindo isso. Quais emoções cooperam com a minha recuperação? Cooperam com a recuperação do meu paciente? Do outro lado da folha, quais emoções prejudicam essa recuperação? Quais emoções, por muitas vezes, despertam gatilhos, situações que vão levar a uma condição de sofrimento, dor, angústia, que aciona ali alguns gatilhos que podem levar a uma possível recaída? Aqui eu quero dar alguns exemplos extremamente simples, né? Como foi falado aqui: a raiva, o rancor, a mágoa. E aí, quando a gente consegue identificar isso, identificar essas emoções, a gente precisa de aprender a ter o controle sobre elas. Nós vamos chamar de controle desses impulsos emocionais. A dependência química, como eu falei no caráter de introdução, e aqui eu quero mais uma vez fortalecer essa fala, ela também é uma dependência emocional. Né? A pessoa está bem, está tudo funcionando, está produzindo, e aí começa a passar por um turbilhão de emoções, e essas emoções, em algum momento, levam essas pessoas a uma situação de dor, sofrimento, angústia. Essa pessoa não sabe lidar com essa emoção, e por não saber lidar com essa emoção, automaticamente pode experimentar uma possível recaída. Então, primeiro eu preciso reconhecer as emoções. Depois, eu tenho uma possibilidade de aprender a lidar com esses impulsos emocionais. Um exemplo: nós temos várias pessoas aqui nessa aula.
Algumas pessoas pensam de uma maneira, funcionam de uma maneira, acreditam e crer na vida de uma forma e outras não. E nós não podemos permitir que a divergência de opinião ou de pensamento venha nos desconectar de uma tal maneira que nós não conseguimos nos relacionar. Um desafio enorme que um adicto tem é em lidar com alguém que é diferente ou que pensa diferente que ele. Então, às vezes, o nosso paciente, o nosso acolhido, ele está em recuperação há algum tempo. Porém, ele começa num trabalho novo. Ele começa a ter um supervisor novo. E esse supervisor tem uma maneira de trabalhar diferente do antigo. E isso gera para ele um desconforto enorme, através de não saber lidar com essa emoção, que é a emoção de conviver com uma pessoa que pensa diferente. E aprender a lidar com essa pessoa. E aí, quando nós conseguimos, como profissional da área da dependência química, na área aí também dos transtornos de telas e outros, ensinar para que os nossos pacientes acolhidos consigam administrar o impulso e não tomar a decisão com a emoção errada. Por quê? Qualquer emoção que eu e você enfrentarmos, nós temos uma condição de tirar dela aquilo que é o mais positivo. Exemplo, eu estou com um problema muito sério com a equipe de trabalho. Um exemplo, você está com um problema com a sua equipe. Você não pode agir por alto impacto emocional ali, de repente, de estresse, de raiva, porque senão você perde a sua equipe em vez de construir. Às vezes você chega na sua casa, alguém que você está acompanhando, ou um dos seus pacientes, o acolhido, chega em casa e está passando por uma dificuldade no casamento, no seu relacionamento com os filhos, e quer chegar e resolver isso debaixo de uma emoção de raiva, rancor. E isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Então, quando eu consigo ter o controle dos impulsos, automaticamente eu vou conseguir gerenciar as crises das minhas emoções. Mas o que seria isso, Diego? Gerenciar as crises das minhas emoções. Você já ouviu falar sobre gerenciamento de crise? As pessoas que conseguem gerenciar crise são as pessoas que mais vão prosperar nos próximos anos. Porque a gente vive hoje num mundo extremamente complexo. Hoje você passa perto de alguém e você não concorda com algo, com o que alguém está fazendo, isso por muitas vezes leva a pessoa de 0 a 100 muito rápido. As pessoas se comportam de maneira desproporcional. E quando a gente para olhar a questão da dependência química, dos transtornos de tela e outros, o adicto, o dependente químico, o dependente de jogos, é alguém que, por muitas vezes, ele tem uma crise e ele busca em nós, profissionais, uma condição de funcionar. Nós podemos dizer que a pessoa que está numa crise emocional, e o dependente químico, o dependente de telas e outros, é uma pessoa que está numa crise emocional. Tem dia que ela está extremamente bem, feliz, alegre, mas em outros dias ela pensa em tirar a sua própria vida, ela pensa em desistir. E nós, como profissional, a gente precisa de entregar mais do que o combinado e parar de apenas querer tratar essa questão como tudo é através do uso e do abuso da substância. Porque você concorda, ou você pode refletir comigo sobre isso, que as pessoas que nos procuram são pessoas que querem sair do uso e do abuso da substância. Porém, elas estão, de alguma maneira, emocional em crise. Elas não conseguem funcionar. Ela quer parar de usar, mas ela usa. Ele quer parar de jogar, mas ele joga. E aí, nós precisamos de desenvolver ferramentas como sabedoria emocional e inúmeras outras, para que a gente possa gerar uma condição para que essa pessoa tenha controle dos impulsos, né? Desenvolver e fortalecer a capacidade desse indivíduo de pausar antes de tomar as decisões. Exemplo, a gente vai fazer uma reunião aqui entre nós e vamos falar sobre fazer um projeto inovador sobre dependência química. Cada um de vocês tem uma ideia, eu também tenho uma ideia. Se a gente não conseguir pausar a cada momento de fala do outro, para que a gente possa construir algo junto, a gente sai de uma reunião dessa totalmente desconectado do propósito
e, por muitas vezes, com indisposição com o colega que está participando com a gente. E aí, quando nós aprendemos a desenvolver essa capacidade e fortalecer essa condição de pausar antes de tomar as decisões, exemplo, quantas vezes o dependente químico ele já estava limpo há alguns, de repente, alguns anos, e aí veio um evento, eu vou chamar de evento de injustiça. Algo aconteceu com ele que ele não esperava. São eventos que acontecem na vida de todos. Exemplo, a morte de um ente querido. Exemplo, perder um trabalho que a pessoa acreditava que não iria perder. E essa pessoa, através desse evento, que ela vai classificá-lo como evento de injustiça, mas é algo que acontece com todos em algum momento da vida, essa pessoa se desorganiza totalmente o seu emocional. E aí nós, como profissionais, precisamos de dar a essa pessoa, através de ferramentas, exercícios, uma capacidade para que essa pessoa possa pausar nesse momento de um evento de injustiça e tomar as decisões certas baseadas nas emoções que vão levar essa pessoa ao seu objetivo. Então, a sabedoria emocional, além dela me dar essa condição de desenvolver essa capacidade, ela vai me dar a condição de, através de terapia, atendimento pessoal, projeto terapêutico e outros, apresentar às pessoas que nos procuram uma condição de tomar as decisões com a emoção certa no momento de estresse, dor e luto. E quando a gente consegue municiar esse acolhido, esse paciente, essa pessoa que busca o nosso trabalho, com essas ferramentas, o nosso índice de sucesso ele vai aumentar muito. E aí, muitas vezes, você, profissional da área da dependência química, eu já conversei com algumas pessoas, falam assim, me ensina aí, eu quero melhorar meus resultados, eu quero ganhar mais, eu quero atender pessoas com poder aquisitivo mais alto e outros. Ei, nós só vamos ganhar mais quando nós fizermos mais do que aquilo que é combinado. E quando a gente para observar, hoje nós temos inúmeros profissionais da área da dependência química, né? Mas a maioria das pessoas fazem as mesmas coisas, tem os mesmos conceitos. E quando você consegue trazer uma ferramenta dessa, que é uma ferramenta poderosa, nós vamos conseguir vencer a impulsividade e assim reduzir recaídas e gatilhos emocionais que por muitas vezes leva ao sofrimento, leva à dor e leva também à angústia, né? O que mais que eu preciso pensar quando eu falo sobre sabedoria emocional? Eu preciso de desenvolver o manejo das pressões. E que expressões são essas? Esse manejo, nós vivemos num tempo de muita pressão. Nós vivemos num tempo onde as redes sociais estão aí, as pessoas têm acesso a tudo quanto é tipo de informação, as pessoas se comparam em todo momento, elas se comparam em todo momento. E o que é que por muitas vezes acontece com essas comparações? As pessoas se cobram, se sentem extremamente pressionadas a entregar um resultado parecido com o de alguém. Mas quando a gente fala sobre o manejo das pressões, eu quero falar sobre 3 pressões de maneira extremamente objetiva, rápida e didática. Primeiro, tem uma pressão que é a pressão do passado. Se você observar, o dependente químico ele é alguém que tem um passado extremamente complexo. É alguém que perdeu muitas coisas, perdeu tempo, perdeu oportunidades, perdeu relacionamentos e até mesmo perdeu pessoas. E essa pressão do passado, por muitas vezes, não deixa esse dependente químico ou dependente de jogos ou de transtornos e telas começar a crescer, evoluir, encontrar aquilo que é o seu objetivo principal. E o manejo das pressões, através de sabedoria emocional, vai nos dar uma condição para que essas pessoas cresçam, avancem, para que essas pessoas consigam lidar com essa pressão do passado, que eu vou chamá-la de depressão. Você pode observar que 50% dos dependentes químicos, em algum momento, desenvolveu uma depressão. E o que é essa depressão? É uma pressão por um passado que não funcionou.
É a pressão por um relacionamento com um filho que não deu certo. É a pressão de um casamento que tinha tudo para dar certo, mas deu errado. É a pressão de um passado onde tinha um empreendimento que parecia que ia dar certo, que era sólido, e no final ele não deu certo. Então, quando nós aprendemos a ter esse manejo, a pessoa aprender de forma saudável a lidar com a pressão do seu passado, entendendo que o passado não a define, mas se eu e você perdemos muita energia no nosso dia a dia no passado, a gente deixa de construir o presente. Então, primeiro a gente falou de uma pressão chamada depressão. Eu quero falar de uma segunda pressão, que seria a pressão do estresse. Diego, o que seria essa pressão do estresse? É o estresse do dia a dia. Hoje as pessoas, por muitas vezes, estão esgotadas no seu emocional. Por quê? É tanta pressão, é tanta comparação, é tanta pressão por resultados, é tanta pressão por querer crescer, evoluir. E quando você para olhar o dependente químico, eu não sei se você pensa dessa maneira, mas queria te levar a pensar, o dependente químico é alguém que está correndo atrás. Você vai sempre escutar o dependente químico dizendo que eu estou correndo atrás, eu preciso correr atrás do tempo que eu perdi. Ei, sabedoria emocional vai nos ensinar que não tem como você voltar no passado. O passado é algo que passou, que trouxe um aprendizado. A maioria do passado trouxe um aprendizado através de dor. Mas todas as vezes que eu volto ao passado, eu deixo de viver o presente, volto a sentir essa dor que rouba a minha energia e não me potencializa para viver um futuro e construir, para viver um presente e construir um futuro exponencial. Então, nós falamos da primeira pressão, que é a depressão, falamos da segunda pressão, que é o estresse, e agora eu quero falar sobre a terceira pressão, que é a pressão do futuro. Como que vai ser 2026? Como que vai ser quando eu sair da comunidade terapêutica, da clínica? Como que vai ser quando eu sair do consultório? Como que vai ser quando eu conhecer alguém? E aí, de uma maneira extremamente objetiva, a gente precisa aprender a levar as pessoas a aprender a lidar com a pressão do futuro. Por quê? Quantas pessoas aprendem a lidar com a pressão do futuro de uma forma extremamente objetiva, as coisas começam a mudar. Por quê? As maiores crises que as pessoas enfrentam é sobre o futuro. Como que vai ser o futuro? Como que vai ser se tal candidato ganhar? Como que vai ser quando eu entrar na faculdade? Como que vai ser quando eu tiver de reinserção social? Como que vai ser quando eu reencontrar alguém que eu prejudiquei? Então, esse manejo das pressões vai nos dar uma condição, vai nos habilitar como profissionais para que a gente possa melhorar os resultados dos nossos acolhidos, dos nossos pacientes, de uma maneira extremamente objetiva. E isso nos dá condição de crescimento, mudança, transformação. Então, a gente precisa de sair dessa condição de só falar sobre droga, de só falar que o nosso problema é porque a dependência química ela é crônica, progressiva, multifatorial, talvez de fins fatais. Não, nosso problema é que muitas vezes a gente parou de funcionar através desse transtorno, né? Que para mim a dependência química, ela, além de uma doença, ela é também um transtorno. E um transtorno que, se eu não conseguir gerenciar a crise dele, ele rouba todos os meus objetivos. E aí, o que eu vou aprendendo? Eu vou aprendendo a identificar as minhas emoções, eu vou aprendendo a não agir através dos impulsos emocionais e buscar a emoção certa para cada momento, para que eu possa chegar no meu objetivo. E para isso eu preciso de ter o OPP, objetivo principal do propósito. Então, nos nossos consultórios, nos nossos atendimentos, a gente precisa te perguntar para a pessoa que a gente atende, aí, qual que é o seu objetivo daqui a 5 anos? E aí a gente constrói esse objetivo e fala com ele, ei, objetivo principal do propósito. E todas as vezes, quando vier esses impulsos, ele vai ter o controle e tomar as decisões corretas, buscando a emoção que leva ele a esse objetivo. Exemplo, eu já atendi pessoas que a esposa foi embora e está com a outra pessoa. E a pessoa ficou sabendo disso dentro de um acolhimento. Olha que notícia
eu vou dizer assim, emocional, devastadora, você acreditava que alguém ia te esperar, você acreditava que alguém ia te dar uma segunda chance, quando você percebe a pessoa já tem uma outra pessoa. E não é sobre isso aqui que a gente vai falar. E aí, nesse momento, como que eu ajudo essa pessoa? Porque na sua impulsividade, com essa falta de manejo, ele está pensando em desistir, ela está pensando em desistir, está pensando em ir lá e tirar satisfação. Isso pode gerar um problema enorme, pode gerar vias de fato, um possível crime, e a pessoa perde totalmente o seu objetivo principal do propósito. Então, quando nós aprendemos esse manejo das pressões, nós vamos ter uma oportunidade extremamente objetiva, e eu queria falar sobre isso agora. Que oportunidade é essa? Autoconhecimento. Enquanto nós não ensinarmos os nossos pacientes acolhidos e outros a ter autoconhecimento, quem sou eu, como eu funciono, quais são minhas habilidades, quais são minhas debilidades, o que eu faço bem, por que, que eu faço assim, por que, que eu funciono assim. E aí eu preciso começar a trabalhar isso com você, profissional, porque se você não souber aplicar em você, você não aplica no outro. Então, se você puder, eu queria que você pegasse papel e caneta, você pode pegar aí uma folha em branco. Você pega uma folha em branco como essa, uma caneta, você vai dividir essa folha. Exemplo aí, ó, você vai dividir essa folha no meio. E aí, de um lado, você vai colocar habilidades. Do outro lado, você vai colocar debilidades. Enquanto a nossa conversa sobre dependência química, sobre transtorno de tela e outros for apenas falar que o problema é a substância, mas a pessoa já parou de usar. Exemplo, a pessoa que está com você no consultório, a grande maioria já parou de usar, já deu um tempo. A pessoa que está dentro de uma comunidade terapêutica, ela já parou de usar. A pessoa que está numa clínica, ela já parou de usar. E se a gente não começar a mostrar para essa pessoa uma ferramenta como essa, extremamente simples, que é o autoconhecimento, e quem você é, e aí você pega essa folha e divide. Habilidade. Ah, você é criativo? Aí você coloca, pô, criativo, cheio de ideias. Né? Qual outra habilidade? Ah, você é empreendedor. Aí você vai anotando. Comunicativo. Pô, que legal. E aí vai trazendo inúmeras habilidades que às vezes a pessoa nem sabe. Você, como profissional, vai mostrar. Vai ajudar essa pessoa a voltar a ter autoestima para entender que ela tem inúmeras habilidades e que os vícios e os transtornos por uso de substâncias, jogos ou telas, não tirou, não apagou essas habilidades que ela tem. Mas o principal, quais são as debilidades? Quais são suas debilidades? Ah, tudo que eu começo eu paro. Então vamos dar um exemplo, é inconstante. Opa, inconstante. Ok. O que mais? Eu sou procrastinador. Eu começo as coisas, não finalizo, conto história, dou desculpa. Qual outra debilidade? Transferência de responsabilidade. Ah, por que você recaiu? Ah, eu recaí porque minha esposa foi embora. Eu recaí porque eu perdi o trabalho. Eu recaí porque alguém me faltou com respeito. E aí nós vamos começar a minimizar as debilidades, ajudar essa pessoa a minimizar essas debilidades. Então, exemplo, você é alguém extremamente inconstante. Me conta um pouco da sua história, seu Marcelo. Aí ele vai contar para mim a história dele. Ele vai dizer o seguinte: eu comecei a estudar e eu parei na 7ª série. Por quê? Porque você é inconstante. Ok. Você tirou a carteira, Marcelo? Aí o Marcelo vai dizer assim: não, eu só fiz do psicotécnico e a legislação eu tomei 2 bombas e eu parei. Ah, ok. Entendi. Então, Marcelo, a gente percebe que você é inconstante. O que a gente vai fazer para poder vencer isso? A primeira coisa é você terminar o seu acolhimento. De repente, é alguém que está fazendo um acolhimento com você. Então, a primeira coisa é você terminar o seu acolhimento. O acolhimento é no período de 6 meses. Independente do que acontecer, da sua dificuldade, saudade, dor, acontecimento, circunstância, você precisa finalizar. De repente, é alguém que você está atendendo em consultório. E aí, você vai sugerir essa pessoa. Nós vamos criar aqui algo para que você possa quebrar essa inconstância. Então, vamos dar um exemplo. Vamos voltar a estudar?
A pessoa, pá, não estou apta a voltar a estudar. Vamos voltar e vamos tirar aqui a carteira? Então, aquela pessoa, você está atendendo ela uma vez por semana, e além do atendimento, você vai dar um jeito de motivar essa pessoa a tirar essa carteira, a quebrar essa crença, esse comportamento de ser inconstante. Outro exemplo, a procrastinação. Como que nós vamos minimizar essa procrastinação? Se você parar para olhar, uma das maiores características do dependente químico é a procrastinação. Né? Ele começa as coisas e não para. Ele começa as coisas e para, perdão. Ele começa um relacionamento, depois ele para. Ele começa um trabalho, depois ele para. Ele começa a participar de um grupo, depois ele para. Ele começa a fazer terapia com você, depois ele para. E aí, nós vamos mostrar para ele que essa procrastinação tem roubado dele, por muitas vezes, a sobriedade ou melhorar os seus resultados em todas as áreas. E aí, diante disso, o que fazer? Começar a fazer e ser intencional. Nós vamos ter, no final, nós vamos ter um tópico falando sobre isso. Então, um exemplo, como que a gente pode vencer a procrastinação? Exercício físico. Ah, Diego, eu não gosto de exercício físico. Eu conheço poucas pessoas que, antes de fazer exercício físico, gostam. Você vai gostar ao longo do tempo, tendo resultado, e esses resultados trazendo algo positivo. Então, ser intencional é fazer aquilo que precisa ser feito sem contar história, com vontade ou sem vontade. E dessa forma, nós vamos conseguir o quê? Diminuir a procrastinação. E aí, eu quero dar alguns exemplos aqui simples. Às vezes, hoje, num atendimento aí que você faz, você recebe R$ 100 por uma hora. Você sabia que tem pessoas que recebem R$ 1.000 por uma hora? E por que que uma pessoa recebe R$ 1.000 por uma hora de atendimento e o outro recebe R$ 100? Porque a pessoa que recebe R$ 1.000, ela tem conhecimento, metodologia e resultado para que ele possa ganhar esse valor. O outro, ele entrega aquele básico. Ele vai falar sobre dependência química, ele vai falar sobre grupos, ele vai falar sobre a substância. Então, quando eu quero crescer como profissional, eu não posso mais procrastinar. Então, você, quem não gosta de ler, você precisa ler. Porque senão você vai continuar falando as mesmas coisas, tendo as mesmas abordagens. Você precisa ler, se atualizar, escutar outras pessoas que pensam diferente. E aí, você consegue já mostrar para essa pessoa como vencer a procrastinação. Sobre ainda a debilidade, nós colocamos aqui também transferência de responsabilidade. O adicto, por muitas vezes, ele quer justificar os seus erros, ele quer justificar suas dores, suas dificuldades, transferindo responsabilidade. Ah, eu não estou fazendo isso porque está muito corrido para mim, está muito difícil. Ah, eu não estou fazendo isso porque ninguém me ajuda. Ah, eu não estou fazendo aquilo que precisa ser feito porque tem me faltado apoio. Ei, você é o campeão da sua história. E você precisa de levar isso para quem você atende. Ei, você é o campeão da sua história. Enquanto você contar história, enquanto você dá desculpa, as coisas não vão funcionar. Mas quando você faz aquilo que é sugerido, de uma forma extremamente objetiva, tudo muda. Então, de uma maneira rápida, o que a gente fez aqui? A gente conseguiu falar um pouco sobre autoconhecimento. A sabedoria emocional vai te dar uma condição de ter autoconhecimento. E esse autoconhecimento vai te dar uma condição de levar isso para as pessoas que você atende e o resultado delas vão melhorar de forma exponencial. Sabedoria emocional também vai nos dar uma condição de ser tolerante à frustração. Quem de vocês nunca se frustraram? Todos nós. E se não nos frustramos ainda, nos frustraremos em algum momento das nossas vidas. Mas a sabedoria emocional vai nos dar uma condição, e é algo extremamente importante. Eu queria que você pensasse sobre isso. As pessoas se frustram porque colocam a sua esperança, a expectativa em outras pessoas. E o ser humano é alguém que ele não vai corresponder às nossas expectativas 100% e nem nós vamos corresponder à expectativa dos outros 100%. E aqui eu quero te dar alguns exemplos extremamente simples, para que você possa pensar sobre isso. Como que eu faço para que eu possa ter uma tolerância à frustração? Não colocar a sua expectativa no outro.
E aí eu tenho uma continha que eu faço muito rápida, muito objetiva, eu quero compartilhar com você que você pode fazer esse exercício no consultório, você pode fazer esse exercício no seu atendimento aí com as pessoas que te procuram. Então, a sua condição de expectativa é 100%. Você vai colocar 0% nas pessoas. Não coloque expectativa nas pessoas. Porque se você colocar expectativa nas pessoas, você sempre vai se frustrar. Ok? Você vai colocar 1% de expectativa em você. Quantos por cento, Diego? 1%. Porque você vai errar em algum momento também. E eu vou te aconselhar a colocar 99% da sua expectativa em Deus ou no seu poder superior. Por quê? Porque aí não vai te frustrar. E aí, quando eu começo a entender isso, todos nós vamos nos frustrar em algum momento. E quando a sabedoria emocional ela me ajuda a suportar desconfortos emocionais sem buscar alívio imediato em substâncias. Então, essa tolerância ela vai me dar uma condição de colocar minha expectativa totalmente em Deus. Eu não sei você, mas nunca fiquei sabendo que Deus falha ou que Deus não pode fazer algo. Não vou colocar minha expectativa no outro, não vou colocar minha expectativa em você, não vou colocar minha expectativa em um parente. E se a gente ensinar isso para o dependente químico, ajuda demais. Hoje eu estava atendendo uma pessoa, e a pessoa estava me dizendo que o familiar está recebendo um recurso que é dela e gastando esse dinheiro com outras coisas. Olha para você ver, se ele colocou expectativa no familiar, passou um recurso que ele recebe para o familiar pegou e gastou o recurso da pessoa toda. Isso vai gerar uma frustração. Como lidar com ela? A primeira coisa era não colocar essa expectativa no outro. Essa é a primeira coisa. Entender que o outro também ele pode não funcionar da maneira correta. E aí nós vamos desenvolver a tolerância à frustração. Então, assim, espere pouco do outro, faça a sua parte. Quando você errar, reconheça os seus erros, reconheça as suas adversidades, mas seja alguém que desenvolve essa tolerância à frustração. Por quê? Como eu deixei claro aqui, quero reiterar, todos nós vamos nos frustrar em algum nível. E se você se frustra com você, você tem uma condição de recomeçar, porque você sabe que você não é perfeito. O problema é quando você coloca a sua expectativa no outro. E o outro nunca vai corresponder à sua expectativa da maneira como você pensava. Ok? Então, quando eu entendo isso, tudo muda. Quando eu passar por uma frustração, eu não vou correr para o uso da substância. Eu não vou correr para o uso de algo que vai me prejudicar, que vai prejudicar os meus resultados. E aí, nesse momento, quando eu tenho essa tolerância à frustração, quando eu desenvolvo isso através de sabedoria emocional, eu vou dizer o seguinte: ei, vale a pena eu tomar essa decisão? Ah, mas eu estou me sentindo frustrado. Ah, mas eu estou passando por uma adversidade. Ah, mas eu estou passando por um momento de muita dor. Ei, continua fazendo aquilo que é sugerido. Continua focado no que eu falei, objetivo principal do propósito. Se você fizer isso todo dia, você vai se tornar especialista nisso. E automaticamente, eu costumo dizer que o dependente químico é alguém que ele se transforma de forma imparável. Ah, Diego, o que seria isso? Esse dependente químico ele não para. Independente do que acontecer, ele não para, ele não retrocede. Por quê? Porque ele já não está mais focado. Ela já não está mais focada apenas no resultado momentâneo. Mas, pelo contrário, está vivendo o quê? Um tempo novo, experimentando novas coisas e alcançando um resultado extremamente objetivo. E aí a sabedoria emocional vai nos dar uma condição de melhorar os nossos relacionamentos em todas as áreas. Ei, eu quero falar algo aqui muito importante. Eu queria que você aplicasse isso na sua vida. Aprenda a lidar com pessoas que pensam diferente de você. Aprenda a se relacionar e a preparar pessoas para se relacionar com pessoas que pensam diferente delas. Nós vivemos num tempo onde os relacionamentos, principalmente os dependentes químicos, são relacionamentos muito desafiadores. Eles não conseguem se relacionar com pessoa que pensa diferente, com pessoa que diverge das suas opiniões ou das suas crenças.
E quando a gente fala sobre melhorar os relacionamentos, é aprender a ser pleno e a ser feliz sozinho e só por hoje. Como assim? Me explica melhor. Aprender a viver sozinho, sim. O seu maior amigo, a pessoa que mais vai te fazer bem, é você. E se você não depender de outras pessoas para isso, automaticamente os seus relacionamentos melhoram muito. Por quê? Você tem liberdade para ser quem você é. Você tem liberdade para poder viver segundo seus objetivos e seus propósitos. E aí nós vamos desenvolver empatia na comunicação emocional, nós vamos ter menos conflitos e os nossos resultados vão melhorar em todos os nossos relacionamentos. Por quê? Um grande desafio que o dependente químico tem quando a gente fala sobre essas mudanças de comportamentos, valores e outros, é aprender a lidar com pessoas que pensam diferente. Exemplo, você que de repente é um coordenador de comunidade terapêutica. Você precisa aprender a dar ao seu grupo e alguém pensar diferente de você. Às vezes, o que eu estou dizendo aqui faz sentido para 90% das pessoas. Mas para 10% das pessoas fala, isso aí do dia que está falando, eu nunca escutei isso, eu não valorizo isso. E está tudo bem, está tudo tranquilo. O que nós precisamos é entender que a gente vai ser contratado, vamos nos relacionar com inúmeras pessoas. E a grande maioria delas pensa totalmente diferente da gente. E para que a gente venha ser um bom profissional e levar essas pessoas a ter um resultado através da nossa ferramenta e do que nós apresentamos, a gente precisa ter relacionamento. E o relacionamento ele é construído quando tem empatia, quando eu consigo falar, quando eu consigo te questionar e te perguntar, mas por que você pensa assim? E aí a sabedoria emocional vai me dar e vai te dar uma condição maravilhosa de melhorar os nossos relacionamentos em todas as áreas. Nós vivemos num tempo hoje que você, profissional de dependência química, eu não sei como que você trabalha, se você trabalha com abstinência total, eu trabalho com abstinência total. Mas tem um grupo muito grande que eles pregam e trabalham com a redução de danos. Eu quero te fazer uma pergunta para que você pense sobre isso. Existe abstinência total sem reduzir o dano? Você conseguiu entender a pergunta? Eu consigo chegar, um exemplo, né? Vamos falar de mim aqui, para não expor a vida de ninguém e trazer algo concreto. Eu cheguei a usar 40 pedras de crack num dia, 50 pedras de crack num dia. Mas eu cheguei a um tempo que eu estava usando 3 pedras de crack. Eu melhorei ou eu piorei? Não, Diego, tem que parar com tudo. Pô, eu concordo, parei com tudo, não uso nenhuma pedra de crack mais. Porém, a abstinência que eu conquistei hoje, a redução de danos, de alguma forma, cooperou com isso, sim ou não? Porque eu diminuí o uso até parar. Né? Então, foi isso que. Então, quando a gente para olhar, existe reduzir danos sem buscar uma abstinência total? Exemplo, né? De repente, alguém da saúde mental vai dizer assim: não, é porque ele usava 50 pedras de crack, agora ele usa uma. Ele está quase parando. Sim ou não? Ele está quase parando. Ele está quase chegando em abstinência. Então, uma abordagem, em algum momento, ela vai ajudar alguém. E outra abordagem, em algum momento, vai ajudar outra pessoa. Então, que eu e você podemos ocupar esses espaços de debate e possamos discutir e melhorar os nossos relacionamentos com os outros atores da RAPS. O que é a RAPS, Diego? É a Rede de Atenção Psicossocial. Eu sou assistente social, também sou terapeuta, sou gestor de algumas comunidades terapêuticas. Eu preciso de me relacionar com CAPS. Eu preciso de me relacionar com os outros atores da saúde mental que estão na RAPS, sim ou não? Por quê? Para que eu possa encaminhar o acolhido que está passando por uma dificuldade de um psiquiatra. Onde que eu vou conseguir esse psiquiatra? Então, eu preciso de melhorar os meus relacionamentos através de sabedoria emocional para que eles possam potencializar os meus relacionamentos e eu possa ofertar ao meu paciente, ao meu acolhido,
ao dependente químico ou dependente de transtornos de tela e jogos, uma melhor oportunidade com inúmeros atores de recuperação. Fechado? A sabedoria emocional também vai me dar uma condição de fortalecer a autoestima do dependente químico que eu represento. Por quê? A sabedoria emocional ela contribui para reconstruir a autoimagem, reduzindo por muitas vezes esses sentimentos de inferioridade, de falta de amor próprio, de incapacidade, de autossabotagem. Então, quando eu consigo fortalecer a autoestima, eu estou combatendo o quê? A autossabotagem. Você já reparou que às vezes você está acompanhando o dependente químico há 5 meses, 6 meses, a pessoa está bem, conseguiu um trabalho, está melhorando os resultados em todas as áreas e tal. E do nada, essa pessoa cria uma situação de autossabotagem e volta para o uso e para o abuso da substância. E muitas vezes o que é isso? Uma autoestima baixa, uma incapacidade, já como crença, eu não sou capaz disso. Certa feita eu atendi alguém, e essa pessoa falou comigo dessa forma. Ó, Diego, eu tô sóbrio há 2 anos, cara, mas eu acho que eu não mereço ficar sóbrio. Eu falei, mas me explica mais. Como assim? Todo ser humano, a pessoa não sabe lidar com o que nós falamos, aquela pressão do passado, já errou muito, fez algumas pessoas sofrer, fez a si mesmo sofrer, não aproveitou oportunidades como queria, e essa pessoa cria uma situação de autossabotagem para poder voltar ao uso e ao abuso, através do quê? Dessa incapacidade de se ver vivendo algo extraordinário. Então, nós precisamos desse fortalecimento da autoestima. Você é alguém terapeuta, e você vai fortalecer a autoestima daquela pessoa que entra no seu consultório. Nós não podemos chegar lá e falar, ei, você faz tudo errado, é porque você busca prazer imediato. Não, ei, vamos analisar aqui suas habilidades, suas debilidades. Ei, você tem um futuro aí, pô, top, intacto pela frente. Olha aí as suas habilidades, aí você começa a trazer isso. Isso vai o quê? Fortalecer a autoestima dele ou dela de uma maneira extremamente positiva. E os resultados vão melhorando a todo momento. A sabedoria emocional vai nos dar uma condição também de construir estratégias de enfrentamento à recaída, à transferência de responsabilidade, à autossabotagem. A pessoa que aprende a substituir o uso da substância pela sabedoria emocional, ela tem uma condição de crescimento exponencial em todas as áreas. Eu vou dar um exemplo, né? Vocês aqui que estão hoje conosco nessa aula são pessoas que estão fazendo um trabalho e estão vivendo algo que parecia ser impossível há um tempo atrás. Por quê? Porque você se transformou em alguém e construiu e está construindo ferramentas através de uma autoestima. Você consegue entender que você é um projeto de Deus para dar certo e tudo aquilo que você viveu lá atrás, por muitas vezes, te dá uma condição de aprendizado para que você possa ter sucesso agora, porque você aprendeu a adiar o prazer. Hoje, a maioria das pessoas não conseguem melhorar os seus resultados porque não conseguem adiar o prazer. As pessoas querem prazer em cima de prazer, por isso que muitas vezes, hoje você está atendendo aí no consultório pessoas com transtorno de tela. Ah, Diego, o que é isso, transtorno de tela? É a galera que está dependente do smartphone. É a galera que você tira o smartphone dela na hora do trabalho, a pessoa quase entra em depressão. São jovens aí com inúmeros vícios aí em jogos que têm gerado sofrimento, dor e angústia. Então, a pessoa vai aprender a substituir o uso de substância por respostas emocionais, saudáveis e conscientes. Um exemplo, no momento de abstinência, essa pessoa aprende, através de sabedoria emocional, a dar uma resposta extremamente firme, objetiva
para que essa pessoa possa encontrar o seu melhor resultado dentro daquela situação. Fechado, pessoal? Então a gente precisa criar essas estratégias. E como que nós fazemos isso? No atendimento. No atendimento, nós vamos criar essas estratégias. Um exemplo, né, como a gente já mapeou aqui, trazendo as debilidades de algumas pessoas. A transferência de responsabilidade. Como que nós vamos construir uma estratégia para enfrentar essa transferência de responsabilidade? Ei, você é o responsável pela vida que você tem. Você é responsável pela sua vida financeira. Aí a pessoa quer falar, não, o problema é o governo Lula, o problema é o governo Bolsonaro. Não, sua vida financeira é responsabilidade sua. Ah, mas eu estou com inúmeros problemas de saúde. Os problemas de saúde que você tem é responsabilidade sua. Como que nós vamos agora enfrentar isso? Então, um exemplo, eu estou com diabetes. Pô, vamos começar a fazer uma dieta. Eu estou com colesterol alto. Vamos começar. Vamos criar um enfrentamento para melhorar isso aí na área da saúde. A mesma coisa é a dependência química. Eu estou com uma crise de abstinência muito grave. Ok, foi você que gerou isso. O que nós vamos fazer? Né? Você já está fazendo terapia comigo. Agora eu vou te encaminhar para o médico para ele entrar com uma medicação, com um tratamento medicamentoso para poder cooperar. Aí ele vira e fala assim: mas remédio eu não tomo, eu não sou doido, eu não tenho problema. Opa, olha para você ver. De alguma maneira você criou a situação, que foi o uso, o abuso, a dependência química, por inúmeros transtornos e outros, ok. Mas agora você tem um problema que você muitas vezes tem uma dificuldade de resolver. Você quer transferir essa responsabilidade. E aqui eu quero chegar, nós estamos chegando no final, eu quero falar de algo extremamente importante, que é a sabedoria emocional trazendo intencionalidade na recuperação. E aqui eu começo falando algumas coisas extremamente simples. Todo adicto é alguém que tem um potencial para ter um resultado acima da média da sociedade. Por quê, Diego? Porque passou por coisas que a maioria das pessoas não conseguiriam passar. Então, a intencionalidade na sabedoria emocional, ela vai vencer algo que já vai me colocar numa condição de estar acima da maioria. Que condição é essa? De não ser procrastinador. Fazer o que precisa ser feito na condição que tem, independente das circunstâncias, e sem contar a história. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Você combinou de fazer algo? Vai e faça. Não se desculpe, não conte história, se apresenta e faça o seu melhor. Amanhã o resultado vai ser melhor. O adicto tem na procrastinação um comportamento sabotador. Ele sempre ele vai deixar de fazer algo que ele precisa fazer, falando que ele vai fazer depois, fazendo que depois funciona, depois vai ser importante. E aí ele deixa de viver o hoje. E a gente entende que tem uma literatura muito forte e ela funciona, que é a literatura só por hoje. Mas se eu deixo tudo para amanhã, eu não vivo hoje. Se eu deixo tudo para amanhã, automaticamente eu não consigo vivenciar aquilo que é meus objetivos. E aí a intencionalidade ela vai dar uma condição de eu vencer esse gatilho da autossabotagem. Eu vou fazer com vontade ou sem vontade? Eu vou fazer nas condições que eu tenho ou não? Eu vou fazer estando preparado ou não? Eu vou pegar e vou fazer. Então, sabedoria emocional vai dar uma condição tanto para você profissional, mas como para as pessoas que você atende, de fazer algo exponencial, de fazer algo extremamente objetivo, extremamente claro. E isso muda o jogo. Por quê? Porque ele assume um papel de protagonista. Ele assume um papel que ele sai dessa condição de vítima. Por quê? O que nos ensinaram sobre dependência química é essa questão de muitas vezes, né, a gente é vítima, vítima do abandono do pai, vítima de um trauma que aconteceu lá atrás, vítima de alguém que não nos ajudou, de alguém que não nos apoiou. E quando a gente coloca e vence esse vitimismo, e a sabedoria emocional nos dá essa condição de vencer essa autopiedade, de vencer esse vitimismo, o nosso resultado ele é fantástico. Por quê? Porque a gente passa a fazer o que precisa ser feito, independente de circunstâncias
situações, dores e lutas. Fechado? A dependência química não é só sobre substância. E onde eu tiver, eu vou falar sobre isso. A dependência química não é só sobre substância. A dependência química também é uma doença ou um transtorno emocional. Você já reparou que, vamos dar um exemplo aqui, falando entre nós, né? Quantas pessoas aqui fazem um trabalho importante, a grande maioria é um dependente químico em recuperação, já está limpo há alguns anos, ou até mesmo múltiplos anos, e às vezes você se pega, nossa, eu tenho um vazio dentro de mim, falta algo, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, sim ou não? Quando a gente para poder pensar sobre isso, imagina o adicto que está limpo há 4 meses, 5 meses, 6 meses, e aí a sabedoria emocional vai dar uma condição dele entender a cuidar das suas emoções e desenvolver sabedoria emocional para aprender a lidar com todo tipo de emoção. E aí os resultados dele e dela vão para um outro nível, vão para uma outra condição. Fechado? Pessoal, queria que você pegasse papel e caneta, ou você que está no smartphone, ou no seu computador, você comece a anotar. Eu quero te passar um questionário e me encaminho para concluir a nossa aula, tá certo? Então, vou começar. Queria que você pegasse aí papel e caneta ou anote no seu smartphone. Então, vou dar aqui 2 minutos para que você consiga, da melhor maneira, aí, se organizar, ok? E em 2 minutos eu já passo essas perguntas para você. Lembrando, né, essa é a nossa primeira aula, nós vamos ter ainda mais 3 aulas esse mês, ok? Nós ainda vamos ter mais 3 aulas esse mês. Então, vai ser algo assim muito bacana. Nós vamos sempre te mandar o link. Aí, de repente, você fala comigo: ah, Diego, tal dia eu não posso participar. Fique em paz, tá? Todas as nossas aulas são gravadas. Porém, esse link, ele só funciona no computador. Aula ao vivo você consegue pelo telefone. Agora ela se transforma em aula gravada, ok? Para você voltar nela só pelo seu computador ou tablet, ok? Então vamos dar sequência, esperar mais um minutinho, nós esperamos só um, eu já passo as perguntas. Lembrando que você vai responder as perguntas e depois me enviar no WhatsApp, né? Se você não tem o meu WhatsApp, ele vai ser colocado aí agora nos comentários para que você possa estar me enviando. Fechado? Vou colocar agora. Ok, pessoal, WhatsApp da tela. Então, você que está vendo a aula gravada, se você entrar nos comentários aí, você vai ver o WhatsApp. E você manda para mim até a segunda-feira próxima essas perguntas e respostas com o seu nome, tá? Para a gente só poder concluir essa etapa. Então, primeira pergunta: como a sabedoria emocional pode cooperar com a dependência química e com os transtornos de tela? Como que a sabedoria emocional pode cooperar com a dependência química e com os transtornos de tela? E aí, por favor, responda aí com umas 7 linhas, trazendo uma abordagem dentro do que foi falado na aula. Entrega para a gente aí mais para o combinado. Mais uma vez a pergunta: como a sabedoria emocional pode cooperar com a dependência química e com os transtornos de tela? Ok? Só mais um instante, nós vamos para a segunda pergunta. Finalizando a última vez, a primeira pergunta: como que a sabedoria emocional pode cooperar com a dependência química e com o transtorno de telas? Pergunta 2:
Pergunta 2. Como lidar com as pressões da vida em sobriedade? Como lidar com as pressões da vida em sobriedade? Nós falamos aqui hoje sobre 3 pressões. Então, como que você vai ensinar o seu paciente a lidar com as pressões da vida em sobriedade? Como você vai ensinar ele a lidar com a depressão? Como que você vai ensinar ele a lidar com o estresse? E como que você vai ensinar ele a lidar com a ansiedade? Fechado? Mais uma vez, a pergunta 2: como lidar com as pressões da vida em sobriedade? Ainda a última vez, pergunta 2: como lidar com as pressões da vida em sobriedade? Ok? Pergunta 3: como fazer um bom plano de prevenção à recaída focado em sabedoria emocional? Como fazer um bom plano de prevenção à recaída focado em sabedoria emocional? Como fazer um bom plano de prevenção à recaída focado em sabedoria emocional? Ainda há 3: como fazer um bom plano de prevenção à recaída focado na sabedoria emocional? Pergunta 4. Pergunta 4. Pergunta 4. Qual o maior desafio você, profissional, enfrenta no tratamento de dependência química e transtornos de tela? Qual o maior desafio você enfrenta como profissional na área da dependência química e de transtornos de tela? Pergunta 4. Qual o maior desafio você enfrenta como profissional da dependência química e transtornos de telas? Por favor, me explica em 10 linhas qual o maior desafio e o que você está disposto a fazer para vencer esse desafio. De repente você vai dizer assim, o desafio é que tem muita pouca literatura escrita sobre isso. Tá, e o que que você vai fazer para resolver esse desafio? O desafio é que cada dia tem uma droga nova. O que que você vai fazer para vencer esse desafio? O desafio é que o transtorno de telas e jogos, eu não estudei sobre isso. O que que você vai fazer sobre isso? Ok? Mais uma vez, a pergunta 4. Qual o maior desafio você enfrenta como profissional na área da dependência química e do transtornos de telas? E aí explica para nós aí em 10 linhas. Quinta e última pergunta. Como vencer a procrastinação e ensinar o adicto a ser intencional em sua recuperação? Quinta pergunta, como vencer a procrastinação e ensinar o adicto a ser intencional em sua recuperação? Quinta pergunta, como vencer a procrastinação e ser intencional. Como vencer a procrastinação e ensinar o adicto a ser intencional em sua recuperação. Última vez, quinta pergunta, como vencer a procrastinação e ensinar o adicto a ser intencional em sua recuperação. Ok? Pessoal da minha equipe aí, você pode parar de gravar, por favor? Só para a gente abrir.
Pessoal, eu quero abrir aqui para a gente. Queria que vocês abrissem o microfone de vocês, por favor. Se você pode, abra seu microfone aí. Seu microfone, aí, ó. Tiago já abriu. Vamos abrir aqui de uma forma rápida, né? Qual dúvida você tem, né? Qual pergunta? O que que eu posso, de alguma maneira, cooperar com você dentro desse conteúdo, para que a gente possa trocar uma ideia, né? Quem quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, e aí depois um outro faz, a gente traz aí a resposta, o feedback. Diego, Pergunta, pessoal? Vamos lá. Diego, Estou te escutando, pode falar. boa noite, Ana aqui. Boa noite, tudo bem? É, tudo bom? É, haja visto que a maioria das pessoas que trabalham na dependência química, nas comunidades terapêuticas, né? Que hoje eu acredito que é o tratamento de álcool e drogas mais conhecido, mais divulgado, né? Ainda que temos aí CAPS, né? O Sertão Remendos, mas, por exemplo, hospital, saúde, tudo, eu sempre falo assim, por exemplo, se você chegar para um médico, apesar de ser um problema de saúde, um problema psíquico, né, então, na rede multidisciplinar, mas na rede multidisciplinar, por exemplo, não deu. Ou seja, se a gente chegar no hospital, independente do plano de saúde que você tem, do dinheiro, os atendimentos psicológicos, independente independência química Tá de dando saúde. muito eco, eu não estou conseguindo te entender bem aí. Seria melhor, se quiser fazer a E pergunta no agora, chat, melhorou? aí melhorou 100%, né? Vamos lá. Ah, desculpa. É porque eu tô vendo com as meninas Não, tá aqui tudo bem, tá tudo tranquilo. é, Pode fazer a pergunta e eu te respondo. Agora ficou ótimo. beleza, beleza. É o seguinte, tendo em vista que muito do tratamento conhecido de álcool e drogas está sendo em comunidades terapêuticas e clínicas, né? Haja vista algumas limitações que eu acredito grandes no sistema de saúde, tanto pública quanto ambulatorial, né? Quanto nos consultórios particulares. Tem ainda, apesar da demanda ser grande e o desejo do dependente químico se tratar fora da comunidade terapêutica, né? Seja muito e encontrar um bom resultado seja muito grande, existem resultados, né, muito eficazes aí nas internações a longo prazo, haja vista que é necessário uma desconstrução muito grande, né? é, Sim, Daquilo que você tem falado, né? Não tem como a gente fazer um tratamento da dependência química só fazendo a retirada da droga. E aí é um desafio, tanto para o profissional, mas eu acredito que principalmente para o dependente químico, que às vezes já passou até por algumas internações, mas costuma não entender essa questão, né? Que só parar com a droga é o início mesmo. Eles até entendem a fala, pô, agora eu acho que eu estou entendendo. Parar com a droga é só a cereja do bolo. E essa desconstrução aí de não vitimização, de também fazer esse manejo de enfrentamento de um passado de vida muito errada, né, que são as insanidades, né, a própria pessoa entender que ela, muitas das atitudes, das ações da colheita que ela vai ter na vida dela daqui para frente foi realmente devido a uma doença, não uma falha de caráter. Aí essa questão que você pontuou muito bem, Diego, de colocar, ainda temos um futuro intacto, mas aí tem esse desafio de fazer a pessoa acreditar, né?
E É, aí, tudo isso muito, muito coerente, muito atual, essa aula aí, até assim, sem reservas aí, parabéns, é uma aula muito construtiva para nós profissionais, né, e futuros terapeutas aí, termos esse entendimento, sem dúvida, é fundamental, nós temos que entender isso com muita seriedade para poder fazer uma proposta de real possibilidade única de que o paciente saia dali realmente tratado e dê continuidade a esse tratamento. Por exemplo, após uma internação, uma proposta de tratamento completa, com um plano de ação completo. E aí, vamos colocar que a maioria de nós aqui, eu acredito até inclusive nessa reunião, mas a grande maioria, e teve lá nos Improváveis também, que é que foi o início, né, desse curso que nós estamos fazendo, somos dependentes químicos também em tratamento e em recuperação. Então, é uma questão, o que você acha? É uma questão também da gente entender que isso tem que ser aplicado muito também nas nossas vidas, né, Diego? claro. O que é importante pensar, e aí faz muito sentido Até aí para a ter sua... credibilidade, né, da procrastinação, disso que você falou. Pois não. O que faz muito sentido aí dentro da sua fala e da sua pergunta, né? É, todo esse material a gente precisa de aplicar ele primeiro em nós. Todos vocês que estão aqui, os que vão depois dessa aula em outro momento, 95% são pessoas que tiveram problema com transtornos através das substâncias psicoativas. Então, o que é necessário? Eu pego esse conteúdo, eu vou aplicar esse conteúdo em mim, né? Sabedoria emocional vencendo a procrastinação, sabedoria emocional sendo intencional, sabedoria emocional no manejo das nossas emoções. E aí eu vou levar isso, além de eu aplicar isso em mim, eu vou levar isso para as pessoas que contratam o meu serviço. Se a gente parar hoje para observar, os atendimentos, principalmente esses atendimentos online, hoje, a galera entrega muito pouco, né? Os profissionais entregam muito pouco. É sempre falando sempre da substância, falando sempre dos erros que aconteceram. A maioria das coisas são desafios. Ei, você que está com... Alexandre, fecha seu microfone para nós que tá dando microfone, por favor. Então, o que a gente precisa entender de uma maneira extremamente positiva? Quanto mais a gente desenvolver ferramentas para lidar com a dependência química na condição que ela se apresenta, emocional, química, comportamentos, automaticamente a gente tem um leque de possibilidade de melhorar os nossos resultados em todas as áreas e também melhorar os resultados das pessoas que nos contratam. Fechado? Pessoal, mais uma só, porque deu o nosso horário. Quem quer fazer, abre seu microfone, faça sua pergunta, fecha seu microfone e eu respondo só para não dar microfonia. Janete. Gratidão. Janete, beleza? Boa noite, pessoal. Eu Boa tenho noite. uma observação, pastor. Vamos lá. Eu lido com dependência química há algum tempinho e eu percebo que, às vezes, o terapeuta ele consegue ser essa pessoa que atende na dependência química, mesmo não sendo adicto em substância química. Mas ele não consegue ser um terapeuta que atende se ele não cumprir as premissas de recuperação. Então, é uma pessoa que precisa viver a recuperação. Dito isso, eu tenho observado muitas pessoas trabalhando como terapeutas que têm uma recuperação pela metade. Então, se recuperação é corpo, alma e espírito, não tem como o terapeuta pensar em não entregar isso e não viver isso porque ele não entrega isso no consultório. E aí, como associar isso? Eu sei que é uma pergunta rasa, mas eu acho que é o dia a dia do consultório. Mas como associar isso à questão da sabedoria emocional? Sim. Então, a gente tem um desafio enorme, né? Como, como que a função de um terapeuta em dependência química, ele não tem uma regulamentação a nível superior e outros. É um curso livre, né, através de uma lei de cursos livres.
a gente não consegue ter um padrão desses profissionais. E aí o que acontece muitas vezes? E aí você abordou algo extremamente importante. Eu encontrei com um colega que fez um curso comigo, de terapeuta, 2 anos atrás. E eu já não vi há algum tempo, e aí encontrei, a pessoa me chamou e tal. Falei, e aí, como é que tá? Falei, estou trabalhando e tal, instituição, tal, 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 tal. Porém, a gente estava num lugar de lazer e essa pessoa, ela estava com a mesa com algumas substâncias ali na mesa, junto ali com outras pessoas. E aí entra muito dentro do que você está dizendo. Um exemplo, hoje muitas vezes eu quero ser um terapeuta, e exemplo, quem não tem problema com dependência química, tem muito terapeuta que não tem problema com dependência química, mas essa pessoa, de alguma forma, ela ainda faz um uso de alguma substância de forma recreativa. E também até consegue ficar bem. Um exemplo, né? Toma o álcool no final de semana. Eu acho que é o que aconteceu no dia que eu encontrei com esse cursista. E essa pessoa, ela fala de recuperação, ela me mostra recuperação, e você usou um termo importante, né? Você falou sobre uma recuperação de corpo, alma e espírito. Então, eu acredito que para você que quer crescer como terapeuta, você precisa de ser alguém referência. Um exemplo, a pergunta que nós, profissionais, precisamos fazer para nós é o seguinte: nenhum de nós somos perfeitos. Nós temos nossos desafios, nossas lutas, mas nós precisamos fazer a pergunta assim: eu queria ser atendido por mim? Eu queria ser atendido por mim? Se o meu terapeuta fosse Diego Aguiar, eu faria terapia com ele? E aí, diante disso, a gente tem desafios para que a gente possa viver e ser, muitas vezes, essa motivação. Por quê? O terapeuta, ele é alguém que, em algum momento, ele se transforma em algo motivador para quem faz terapia com ele. Ó, eu acredito que ele domina bem as ferramentas, eu acredito que ela conhece muito sobre o assunto, sobre o tema, e através disso eu quero ser atendido por ela. O resultado dela é muito positivo. Então é algo assim que para a gente fechar aqui, é extremamente importante, né? A gente poder ser um profissional que atua e que, além de atuar, é um exemplo naquilo que se disponibiliza a levar o outro a si. Ah, Diego, mas então é muito complicado, porque a gente vai ter que ser exemplo do outro. Não, não é questão de ser exemplo. Mas o que as pessoas devem esperar, vamos dar um exemplo, eu atendo como terapeuta. O que as pessoas devem esperar de mim é que o mínimo do que eu ensino eu possa viver. O mínimo daquilo que eu trago como ferramenta eu possa usar. Eu possa manusear bem essas ferramentas. Fechado? Pessoal, quero agradecer vocês. Lembrando mais uma vez, essa aula você consegue acessá-la de novo depois, porém não pelo telefone. Fechado? Você consegue acessar ela através do computador. Aguardo os exercícios até segunda-feira e estamos juntos. Prazerão ter vocês com a gente. Né? Me alegro muito e acredito que eu vou ouvir falar bem de vocês. Vou ouvir falar Amém. bem do trabalho que vocês vão fazer com muito sucesso. Fechado? Uma boa noite aí, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que você esteja. Um abraço, obrigado aí pela confiança e pela oportunidade. Na próxima semana, nós vamos enviar um próximo link para uma próxima aula. Fechado? Um abraço. Agradeço a vocês. Vocês estão falando e ainda não pararam. Olha lá, ó. Eu sei. É isso aí, o seu áudio aí. Ô, Alexandre, se controla, o que você tem que se te controla? E o tempo todo com essa caneta aí, ó. Pá, 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 pá. Nossa, que viagem, velho. O que tem que você não se controla, mano? O tempo todo com essa caneta. Tac, 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 tac. O que você tem que você não se controla?
Moço, você Só improvável aí nesse curso. só os improváveis. Não tem condição, não. Hein? O que que você tem, Zé, que você não se controla, Alexandre? Olha o carro desligando. Posso fazer nada com você, não.